Fala, gente linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, desta vez para resolvermos a questão de número 73 do Enem 2011, tá certo? Caderno amarelo. Vamos ao texto. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. Então veja, sintomas mais sérios da gripe A foram apresentados por pessoas idosas e gestantes. Tudo bem até aí? O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos. Quais grupos? Os idosos e as gestantes, certo? Contra o vírus. Qual vírus? H1N1, que causa a gripe A. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Então, para aumentar a imunidade, foram distribuídas o que aí? As vacinas. Vamos ao comando da questão. A vacina contra H1N1, a vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Porque a vacina do H1N1, como qualquer outra vacina, aumenta a imunidade das pessoas. Pessoal, antes de irmos às alternativas que o Enem colocou aqui, certo? Vamos ao texto. Ao texto não, desculpe. Vamos aqui a uma breve revisão sobre vacina, certo? Então vamos lá, vejam. O texto fala sobre vacina. E nós sabemos que a vacina, veja, ela tem o papel de estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Novamente, o que é que contém em uma vacina? Na vacina vai conter antígenos, tá certo? O que são antígenos? São corpos estranhos que serão injetados no corpo de organismos, tá certo, vivo. Mas veja, esses antígenos podem ser o que, por exemplo? Deixa eu colocar aqui para vocês alguns exemplos de antígenos. Eu tenho vírus, mas como é que esse vírus se encontra, professor? Ele pode estar morto, ele pode estar atenuado, enfraquecido, né? Ou pode ser um fragmento, ou pode ser uma proteína, poderia ser também aqui. Poderia ter também aqui, eu poderia colocar uma vacina de RNA, por exemplo, tá certo? Vacina de RNA que vai levar uma mensagem ali de RNA mensageiro, por exemplo, que leva uma mensagem para ser traduzida ali em proteínas. Tudo bem? Poderia ser também bactérias, fragmentos, por exemplo. Então veja, isso que vai estar contido aí na vacina, deixa eu destacar aqui de uma cor diferente, vão ser antígenos, certo, pessoal? Os antígenos, como por exemplo, como já foi dito, eles vão estar presentes na vacina. Quando for aplicada essa vacina em um organismo, essa vacina ela vai o quê? Essa vacina vai estimular a produção de anticorpos. Pessoal, e relembrando, certo? Para não esquecer e não errar em qualquer questão que seja. Quem são as células responsáveis por essa produção desses anticorpos? Quem são as células responsáveis? Esses anticorpos, deixa eu puxar aqui uma setinha, como eu gosto sempre, eles são produzidos por linfócitos, tudo bem? Linfócitos, mas são linfócitos de que tipo? Linfócitos do tipo B, tudo bem? Lembrando, esses linfócitos podem se diferenciar em plasmócitos, que também vão produzir esses anticorpos. Lembrando que esses anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. Certo? Não esqueçam desses detalhes.
e esses anticorpos são proteínas de defesa. Então, a vacina, quando é aplicada no organismo ali, em uma pessoa, por exemplo, ela vai levar para a pessoa ali, para aquela pessoa que vai receber a vacina, para aquele organismo, o antígeno. E o antígeno, quando chegar ao nosso corpo, por exemplo, vai estimular a produção de anticorpos, vai sensibilizar o meu corpo ali, o meu sistema imune vai trabalhar, vai produzir anticorpos, os linfócitos B produzirão anticorpos, que são imunoglobulinas, também assim chamadas, e vão lutar contra esses antígenos. Lembrando que a vacina, só para a gente relembrar aqui, ó, vou puxar outra seta aqui, ela deixa a memória imunológica. Como assim, professor? Você poderia me perguntar. Se, por exemplo, eu fui vacinado contra determinada doença, certo? Meu corpo foi sensibilizado. Eu aprendi a produzir os anticorpos porque eu tive contato com aquele antígeno. Se mais à frente, de fato, eu vi até eu venho a ter contato com novamente com esse vírus ou com a bactéria para a qual eu fui ali vacinado, eu já vou ter células que vão saber lutar contra esse agente causador. Se de fato eu vim pegar ali aquela doença. Por quê? O meu corpo já entrou em contato com aquele antígeno. Então, meu corpo aprendeu a produzir anticorpos. E eu guardei isso, essa informação, em células de memória. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui ó, uma memória, vou ter aqui uma memória imunológica. E a vacina ela tem caráter, não esqueçam disso, preventivo. Tudo bem? Preventivo. Ela é usada na prevenção de doenças. Tranquilo, pessoal? Aí vamos lá ao texto aqui, ó. Deixa eu ler novamente aqui rapidinho para vocês o comando da questão, para a gente se situar bem. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas, por quê? Possui anticorpos. Vamos ver se é isso. Contra o agente causador da doença. Pessoal, na vacina, se vocês observarem, não possui anticorpos, tá certo? Na vacina possui antígenos. Tá certo? Olha, a vacina não possui anticorpos. A vacina possui antígenos que vão sensibilizar o meu corpo para que meu corpo produza anticorpos, tá certo? Então a vacina não possui anticorpos. Ela estimula a produção de anticorpos. Então aqui está errado, certo? Vejamos agora, pessoal, letra B. Ó. A vacina possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. A vacina possui proteínas, pode até possuir proteínas, mas essas proteínas vão ser os antígenos contidos ali na vacina, que vão estimular a produção de anticorpos. A vacina não vai possuir proteínas que vai eliminar, tá certo? Que elas vão eliminar o causador da doença. Não é isso. A vacina poderia possuir proteína, sim, mas essa proteína estaria atuando ali como antígeno, estimulando a produção de anticorpos. Aqui está dizendo que as proteínas que poderiam estar contidas ali na vacina iriam eliminar o agente causador da doença. Então isso aqui está errado, tudo bem? A letra B está errada. Letra C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos. O que são isso, pessoal? Os glóbulos vermelhos. As hemácias, tá certo? Ou também chamado de eritrócito. Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Está dizendo aí que a sua produção é estimulada pela vacina. Veja, a vacina estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Na medula óssea vermelha ali, são produzidos glóbulos vermelhos sim, mas a vacina não tem esse poder de estimular essa produção de glóbulos vermelhos. Então, a vacina ela não tem esse poder de controlar, olha, de estimular a produção de glóbulos vermelhos. Quem estimula, quem controla essa produção de glóbulos vermelhos é um hormônio chamado eritropoetina, tá certo? E não a vacina. Então aí está incorreto. Sobraram aqui a letra D e a letra E. Vamos ver o que a D diz. Possui linfócitos B. Na vacina eu vou ter ali linfócitos B e linfócitos T, que neutraliza o agente causador da doença. Pessoal, em nenhum momento eu falei que nas vacinas existem células de defesa, tá certo? Observe. Existem linfócitos do tipo B e do tipo T. Linfócitos do tipo B e do tipo
T são glóbulos de defesa, células de defesa, que não existem além da vacina, tá certo? Então aqui vai estar também errado, na vacina contém antígenos. Então vamos analisar aqui a letra E, ó. Estimula a produção de anticorpos. A vacina estimula a produção de anticorpos das imunoglobulinas, sim ou não? Sim, tudo bem. Com outro agente causador da doença. Tranquilo, tranquilo. Realmente aqui é a letra E. Olha, só uma curiosidade aqui. Deixe-me anotar aqui para a gente não esquecer esse detalhe. O gabarito realmente é a letra E. Eu espero que tenha ficado claro. Eu esqueci de falar um detalhe que eu acho importante anotar aqui. Olha, a vacina vai conferir. A vacina, ela não estimula o nosso corpo a produzir anticorpos? Então, ela vai conferir aí, tá certo? Ela vai resultar no nosso corpo numa imunização artificial ativa. Meu corpo vai ficar, tá certo? O meu sistema de defesa vai trabalhar. Eu vou ficar imune àquela determinada doença, mas vai ser, tá certo? Resultado de uma imunização artificial, porque eu utilizei artifício tecnológico para a produção da vacina. E por que ativa? Só para a gente não esquecer, tá certo? Que isso é muito cobrado. Por que ativa? Porque o corpo aprende, tá certo? A produzir o quê? Porque o corpo aprendeu a produzir os anticorpos. Se o corpo tivesse recebido os anticorpos prontos, eu não estaria falando de vacina, eu estaria falando de quê? Relembrando aqui, eu estaria falando do soro. Olha, o soro, ele possui, deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer, a gente revisa rapidão, certo? Possui anticorpos prontos. Então o soro, pessoal, ele não lhe ensina, tá certo, a produzir os seus anticorpos, porque ele tem caráter imediato. Por exemplo, se eu fui picado por uma serpente, não vai dar tempo do meu corpo, se eu for esperar. E veja, alguns venenos, algumas toxinas têm efeito que causa necrose, que paralisa o sistema nervoso, entre outros efeitos danosos, tá certo? Então eu não tenho como esperar o meu corpo ser sensibilizado e eu passar a aprender a produzir os anticorpos. Então eu tenho que receber esses anticorpos rápido, imediato, tá certo? E onde é que eu vou ter esses anticorpos? No soro. Esse soro terapêutico aqui, tá certo? Exemplo, soro antiofídico. Pelo fato dele entregar anticorpos pronto, ele vai conferir, tá certo? Ele não vai deixar a memória imunológica. Então, deixe-me anotar isso aqui que é interessante. Observe. Não deixa. Professor, mas por que ele não deixa a memória imunológica assim como a vacina deixa? Não deixa memória imunológica. Por que não deixa, pessoal? Porque eu não aprendi a produzir os meus anticorpos. Então, não vou ficar com células de memória, tá certo? E outra coisa, ele tem caráter, tá certo? Não é usado na prevenção e sim na cura e no tratamento, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó. Tratamento. Quero tratar aquilo ou curar, tá certo? Eu vou utilizar soro. Não é caráter preventivo, tá certo? A vacina tem um efeito duradouro, o soro não é para aquele momento. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro. O que foi que nós revisamos aqui rapidão? Bora lá, daquela forma que nós fazemos sempre. Olha, nós aprendemos que, na verdade, nós revisamos que a vacina contém antígenos, que são corpos estranhos como vírus, bactérias, partes desses organismos, tá certo? E são antígenos que vão ser inseridos no nosso corpo e vai estimular o nosso corpo a produzir o quê? Anticorpos. Por esse fato do nosso corpo produzir anticorpos, ou também chamado de imunoglobulinas, que são proteínas de defesa, eu tenho uma imunização do tipo ativa, tá certo? Porque eu aprendo a produzir anticorpos. E é artificial, tudo bem?
Artificial porque para produzir a vacina eu utilizei artifício tecnológico. Quem produz anticorpos? Linfócitos B também podem ser diferenciados em plasmócitos. A vacina deixa a memória imunológica, células de memória e tem caráter preventivo. Já o soro, ele possui os anticorpos prontos. Vai ter uma aula aqui no canal, tá certo? Onde vai estar só a parte teórica de soro e vacina e vocês vão aprofundar mais ainda sobre isso, tá certo? Depois eu vou deixar aqui. Mas veja, o soro possui anticorpos prontos. Não deixa a memória imunológica porque nós não aprendemos a produzir os nossos anticorpos sobre a ação dele. Nós recebemos anticorpos prontos e isso serve ali para o tratamento, para a cura de determinada doença. E para não esquecer de anotar aqui, para a gente finalizar e eu prometo, observem. A imunização conferida, tá certo? Através do soro é uma imunização de que tipo? Vamos lá. É imunização, me ajudem. É imunização, é artificial também, certo? Artificial, só que agora não é ativa, só que agora é o quê? Agora é passiva. Mas por que é passiva, professor? Porque eu recebo os anticorpos, pronto. Então a vacina, então se eu fosse comparar soro e vacina, soro contém anticorpos, pronto. Vacina contém antígenos que vai estimular a nossa produção de anticorpos. Tudo bem, a questão falou sobre vacina. A vacina, ela sim estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. É assim que a gente aprende, pessoal, puxando diversas setas, anotando os detalhes, vendo questões por alternativa, o que é que está certo, o que é que está errado, com essa paciência, tá certo? Vamos aos poucos, vamos um dia, viver um dia de cada vez, subindo os degraus, tá certo? Subindo degraus. E eu garanto a vocês que se vocês forem anotando tudo, resolvendo muitas questões, cada vez vai ficar mais perto de vocês alcançarem os seus sonhos. Não desistam por nada, tá certo? Quando a gente cansa, a gente para, a gente descansa, mas não desiste. É assim que vocês alcançarão aí os caminhos que vocês desejam. Forte abraço, fiquem bem, continue estudando, continue acreditando em você e fazendo de você a sua prioridade, tá certo? Fiquem bem, tchau, tchau e até mais.